Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Professor do canal Bem na Bio, primeiro agradecer a todos que participam desse projeto, que me acompanham aqui no YouTube. Obrigado pelos 1000 inscritos. Se você não é inscrito ainda e está assistindo essa aula, inscreva-se no canal, deixe seu like, a sua observação, para melhor chegar a informação até você. E vamos caminhar a nossa jornada para o vestibular da UEPG. Vestibular extremamente concorrido e muitas vezes específico em algumas questões de biologia. Agradeço do fundo do coração todos que participam, obrigado mesmo. Sejam muito bem-vindos, todos meus seres de luz, para tentarmos acertar o maior número de questões no vestibular da UEPG. Quando nós falamos em metabolismo energético, a prova pode citar para vocês mecanismos de produção de compostos orgânicos e de consumo de compostos orgânicos. Então você tem que ir para as provas tendo essa noção que eu fiz aqui, tendo essa noção do esqueminha. Produção de compostos orgânicos. 2 mecanismos servem para a produção de compostos orgânicos: a quimiossíntese e a fotossíntese. Qual é a diferença básica, Sost? A diferença é a fonte energética, ou a fonte de energia para produzir o composto orgânico. Na quimiossíntese, nós temos a oxidação de compostos, ou oxidação de compostos inorgânicos. Nessa oxidação, a gente vai ter um conjuntinho de reações químicas lá, interessantes, vai ocorrer a liberação de energia e essa energia vai ser utilizada para a produção de compostos orgânicos. Geralmente é utilizado o gás carbônico, né? Você vai lembrar. É utilizado a água, pode ser utilizado o H2S como fonte de hidrogênio, mas esse gás carbônico será consumido para a produção dos compostos orgânicos. Quando nós olhamos para a quimiossíntese, a prova da UEPG fala em bactérias quimiosintetizantes. As bactérias lá do ciclo do nitrogênio, por exemplo, são quimiosintetizantes. Existem ferrobactérias, sulfobactérias, nitrobactérias, que usam diferentes compostos, como o enxofre, como o nitrito, nitrato, como o ferro, na oxidação. Então grava: quimiossíntese, oxidação de compostos inorgânicos para a formação de compostos orgânicos. Produziu o próprio alimento, então, Sochi? Perfeito! Então é um ser autotrófico. Ele conseguiu produzir as suas fontes de compostos orgânicos. Nós ficaremos aqui no mundo das bactérias como seres quimiosintetizantes para o EPG. Quando você olha para a fotossíntese, fotos, você vai quebrar, vai significar, tem um significado de luz. E síntese é a ideia de construção. Então a fotossíntese é a construção através da energia luminosa. A fonte de luz, pacotinho de fótons, acertando a molécula de clorofila, uma proteína sensível à luz. Lembrando que existe a clorofila A, a clorofila B, a C, a D e a I. As mais comuns em plantas, algas e cianobactérias são clorofila A e B. Luz. A luz tem lá vários comprimentos de onda. No comprimento vermelho, no comprimento azul, nós temos a maior eficácia ou eficiência do processo fotossintético em cianobactérias, em algas e em vegetais. Então a prova faz essa exploração também. Mas só se tu colocou aqui também bactérias. Isso. A fotossíntese bacteriana é um pouquinho diferente. Geralmente a fotossíntese bacteriana não aparece na prova. Se ela aparecer, existe também fotossíntese nas bactérias. As bactérias não utilizam essa água como fonte de hidrogênio e aí elas não liberam oxigênio para a atmosfera. É uma fotossíntese não oxígena. Também as bactérias têm um tipo especial de clorofila, que é a bacterioclorofila. Uma clorofila um pouquinho diferente. Cianobactérias, algas e vegetais usam a água como fonte de hidrogênio e aí liberam oxigênio para a atmosfera. E aí nós chamamos a fotossíntese de oxígena.
liberando o oxigênio. Mas o foco também aqui é a produção de composto orgânico. E também ocorre o uso do dióxido de carbono, o CO2. As plantinhas sequestram o CO2, o fitoplâncton retira da atmosfera esse CO2 e consegue converter em compostos orgânicos. Então nós temos a fotossíntese como um mecanismo muito importante nesse planeta e que cai muito nos vestibulares e na UEPG não seria diferente. Então, foco na fotossíntese como uma forma de construção de compostos orgânicos, foco na quimiossíntese como um mecanismo de produção de compostos orgânicos. Fonte luminosa, aqui reações químicas, oxidação de compostos inorgânicos para a produção de compostos orgânicos. Não esqueça, produzir o composto orgânico é um ser autotrófico. Agora eu preciso desmontar esse composto orgânico. Consumo de compostos orgânicos, sorte, pode ser através da fermentação, um conjunto de reações químicas organizadas que ocorre no citoplasma celular, que não apresenta uma cadeia transportadora de elétrons. Então, na fermentação, nós não temos cadeia transportadora de elétrons. Na respiração, nós temos uma cadeia transportadora de elétrons. Cadeia transportadora de elétrons é aquela que necessita de um tal de NAD. Lembra do nicotinamida adenina dinucleotídeo? É um serzinho que transporta o elétron, que transporta o hidrogênio. Na respiração celular, você vai ver uma cadeia transportadora de elétrons, enquanto na fermentação não teremos cadeia transportadora de elétrons. Mas o que elas têm em comum, Sócio? Elas desmontam compostos orgânicos, quebram, consomem os compostos orgânicos. Esse consumo de composto orgânico vai transferindo energia lá para a produção do ATP, o adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. A fermentação ocorre no citoplasma? Sim. Não tem cadeia transportadora de elétrons? Não. Pode ocorrer nos seres procariotos e eucariotos? Sim, porque você tem bactérias, você tem plantas, você tem animais, você tem fungo, você tem protozoário, uma galera conseguindo realizar esse processo de fermentação. Lembrando que também, uma das coisas que a prova pode explorar é o mecanismo anaeróbico de desmontar o composto orgânico. Então ela não vai utilizar o oxigênio. É uma via anaeróbica, sem a participação de oxigênio, sem uma cadeia transportadora de elétrons. Quando nós olhamos para a fermentação, tem diversos tipos. Os mais comuns na prova, lática e alcoólica, por causa do produto. Então você começa a desmontar o composto orgânico e você produz aqui o ácido lático. Isso acontece, por exemplo, em bactérias, como os lactobacilos. Bactérias. Nós temos isso aqui também nas nossas células humanas, nos músculos. Lá, na ausência de oxigênio, as células musculares executam uma fermentação lática. O acúmulo do ácido lático nas fibras musculares também altera o metabolismo celular e estava associado a condições como câimbras, desconfortáveis para o nosso organismo. Também as nossas hemácias, que são células vermelhas do sangue e que não apresentam mitocôndrias e que não têm um metabolismo ali oxidativo para a produção de energia. Então, foco na missão. Fermentação alcoólica. Prof, não acontece no meu corpinho? Não. Senão a gente ia produzir esse etanol aí. Isso vai acontecer lá nos fungos. Os Saccharomyces cerevisiae, por exemplo. Nós teremos aí fungos participando desse mecanismo de fermentação alcoólica para a nossa prova. A própria fermentação para produção do etanol. A cana-de-açúcar tem um açúcar lá que é a sacarose, que serve de alimento para o funguinho, e em um ambiente sem oxigênio, ele vai degradar parcialmente esse composto orgânico.
E quando ele degrada parcialmente, existe a formação aqui ainda do álcool, do etanol, que é um composto orgânico ainda e que tem cadeias ali carbônicas, hidrogênio e tem energia ainda para ser utilizada. Tanto que a gente vai consumir o etanol como um combustível. Então, a fermentação, ela degrada parcialmente os compostos orgânicos. Não à toa, na fermentação existe aquele saldo de 2 ATPs por molécula de glicose, porque você produz aqui compostos ainda que têm cadeias carbônicas para serem desmontadas. Então a fermentação, um lucro de 2 ATPs. Vai ocorrer uma etapa lá chamada glicólise, que quebra a glicose. Depois você tem o NAD virando NADH, transportando o elétron e hidrogênio, entregando esse elétron e hidrogênio para o piruvato, e aí a produção de ácido lático, álcool, dependendo do ser vivo da célula que executar o processo de fermentação. Aí depende da coleção de enzimas que esses seres têm para produzir o ácido lático, para produzir o álcool, para produzir ácido acético, para produzir ácido butírico, enfim, outros tipos de fermentações. Mas o foco é degradação incompleta do composto orgânico. Ocorre no citoplasma, existe glicólise, não usa oxigênio, por isso nós falaremos que é uma via anaeróbica. Pode ocorrer em procariotos, pode ocorrer em eucariotos. Se a UEPG cobrar célula muscular, se ela cobrar hemácia, fermentação lática ocorrendo. Fungos com a execução de uma fermentação alcoólica. E aí, nós podemos ter uma comparação com a respiração celular. Qual é a diferença, Soache? A respiração tem uma cadeia transportadora de elétrons. Pode ser anaeróbica? Pode. Mas não é sinônimo de fermentação? Não é sinônimo de fermentação, porque fermentação não apresenta cadeia transportadora de elétrons. Essa respiração anaeróbica, ela está associada a uma cadeia transportadora de elétrons. Ela é executada por seres procariotos muito famosos e abundantes no planeta, chamados de bactérias. Lá eu tenho uma cadeia transportadora de elétrons na membrana plasmática e isso vai ser importante para a produção de ATP a partir do desmontar dos compostos orgânicos. Então cola com o Soache para brilhar. Não é sinônimo de fermentação, respiração anaeróbica, tá bom? Mas qual é a diferença para aeróbica, Soache? Opa, a aeróbica, ela tem o oxigênio como último aceptor de elétrons e de hidrogênio. A aeróbica vai fazer utilização de oxigênio. Vai ser um mecanismo extremamente comum na prova, explorado para tentar enganar você em alguns acontecimentos importantes. Então o primeiro foco é produção de compostos, quimiossíntese, fotossíntese. Produzir o composto orgânico. Agora eu vou degradar. Eu vou degradar ou na fermentação ou na respiração celular. Fermentação, sem cadeia transportadora de elétrons, degrada parcialmente. Respiração, com cadeia transportadora de elétrons, degrada totalmente esse composto orgânico, até formar o gás carbônico e a água, né? Os produtos ali menos energéticos para a sua avaliação. Então tenham cuidado. Professor, mas na minha prova falou que as plantas são seres autótrofos ou autotróficos. Plantas são autótrofos ou autotróficos? Sim, realizam a fotossíntese para produzir o composto orgânico. Mas a parcial falou que ele faz fotossíntese e faz respiração celular aeróbica. Perfeito! A plantinha produz o composto orgânico na fotossíntese e degrada durante a respiração celular aeróbica. Qual é a diferença para o meu corpinho, então, Soache? Você não consegue produzir o composto orgânico, você só desmonta, ou seja, você só degrada esse composto orgânico. Então tenha cuidado com isso para a prova do EPG, para o Enem, para a Federal, para a UniOeste, para onde você for, para a FUVEST, para a UFSC, para onde você for.
Tenha em mente isso. Muitos alunos têm dificuldade em ter essa noção de produção e degradação de compostos. As provas ficam trocando os nomezinhos e viram uma confusãozinha. Então estamos aqui para tentar alertar você e fazer você lembrar desses processos. Aqui eu destaquei os dois que mais caem, segundo o Instituto SOST de Pesquisa e Estatística, 97,8% das questões, quando ela fala em metabolismo energético, ou é fotossíntese ou é respiração aeróbica. Nós temos muitas informações, mas o meu foco aqui é filtrar e colocar você o mais próximo da prova. Vamos. Fotos, luz, síntese e construção. Tá, mas tu colocou em gráfico? Sim. Inclusive, a gente vai fazer uma questão do EPG depois, que foi em forma de gráfico. E a prova falou para você que a fotossíntese é uma reação endergônica. O que é uma reação endergônica, Sochi? É uma reação endotérmica num sistema vivo. É uma reação, aqui o sentido da reação, aqui você tem reagente, lá em cima você tem produto, e os produtos têm um nível energético maior que os reagentes. Então a fotossíntese é uma reação endergônica, como se fosse uma reação endotérmica no sistema vivo. A respiração aeróbica só é uma reação que libera energia, é uma reação exergônica, é uma reação exotérmica num sistema vivo. Então aqui você tem os produtos, não, os reagentes com um nível energético maior e os produtos com um nível energético menor, no sentido da reação. Cola no SWOT para brilhar. Letra A, SWOT, tu falou que é reagente. Perfeito. Geralmente a prova põe aquela ideia reduzida das reações. Então, 6CO2 mais 6 moléculas de água, blu. Isso é reagente. E aí, na presença de luz e clorofila, eu vou produzir BC6H12O6 mais 6O2. Perfeito? Então, opa, eu tenho reagente, glicose, não, gás carbônico e água. Gás carbônico e água são reagentes dessa reação. Glicose é o composto orgânico aqui representado com um nível energético maior. E ocorre a quebra da molécula de água e libera o oxigênio. Então a prova explora. Da onde vem o oxigênio que nós estamos respirando nesse momento ímpar da vida na Terra? Da quebra do oxigênio. Existe fotossíntese oxígena, que libera oxigênio para a atmosfera. As cianobactérias, as algas, as plantas usam água como fonte de hidrogênio. Então a fotossíntese é oxígena, porque libera o oxigênio para a atmosfera. O gás carbônico aqui foi utilizado, sequestrado, retirado da atmosfera para montar o composto orgânico, representado aqui pela glicose. Então eu usei reagentes menos energéticos, produtos mais energéticos. Então uma reação endergônica. Eu necessito da luz, então foi absorvida a energia luminosa. Comprimento de azul, comprimento lá vermelho são mais eficientes para o processo fotossintético. A fotossíntese tem duas etapas. A primeira etapa, chamada de etapa clara ou fotoquímica, que depende de luz para ocorrer. Vai ocorrer na membrana dos tilacoides, que são aquelas bolsinhas no interior do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela de dupla membrana, tem uma bolsinha interna lá chamada tilacoide. Na membrana dos tilacoides eu vejo a ocorrência da fase clara. Depende de luz. Acerta a membrana do tilacoide, ocorre um transporte de elétrons legal lá. Tem um fenômeno chamado fotofosforilação cíclica e acíclica com o objetivo de produzir ATP, fotofosforilar. É dar fósforo na presença de luz. E aí eu tenho produção de ATP na fotossíntese? Sim, SOST. Sim, SOST.
A fase clara produz ATP. A fase clara produz NADPH. A fase clara produz O2. Muito bem. Isso é produzido na fase clara. E a segunda etapa, a primeira clara ou fotoquímica, a segunda escura ou química. Na fase escura da fotossíntese, E de escura, o macete é E de estroma. Lá no estroma existe mergulhada uma enzima muito famosa chamada rubisco. Para muitos autores, a enzima mais abundante do planeta. E a rubisco, ela vai permitir a fixação do CO2, a reação do gás carbônico com a ribulose 1,5-bifosfato para formar os compostos orgânicos num conjunto de reações químicas do ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. Aqui na fase escura, você vai ver a produção de compostos orgânicos. Geralmente a representatividade é através da glicose, mas podemos montar ali a sacarose. Podemos produzir aminoácidos, podemos produzir ácidos graxos, podemos produzir nucleotídeos. O cloroplasto, meu ser, é um centro de formação de compostos orgânicos. Já que esse ser é autotrófico, ele tem que produzir as coisinhas em algum lugar. E o cloroplasto é um grande centro de produção desses compostos orgânicos. Fotossíntese, duas etapas. Primeira etapa clara, que depende de luz. Segunda etapa escura, não depende de luz. A etapa clara pode chamar de fotoquímica e a escura de química. Etapa clara, membrana do tilacoide, escura no estroma. O ATP da fase clara e o NADP da fase clara, produzidos na fase clara, e eu lembro que eles são consumidos na fase escura. Perfeito? Ciclo de Calvin, ciclo das pentoses, consome ATP, consome o NADPH, que vieram da fase clara. Então eu necessito da fase clara, que gera esses produtos para serem consumidos na fase escura. O CO2 vem da atmosfera e esse CO2 é consumido aqui nesse estroma. Ah, mas a planta também faz respiração. E a planta pode liberar o CO2 e consumir ali, Sochi. Perfeito, aí você já está na minha frente, você já está brilhando. Então cuidado que a prova pode ser específica sim e associar esses termos, tá? Então esse aqui é o top do top do top. Fotossíntese, reação endergônica, ocorrência nos cloroplastos de algas e vegetais, que são seres eucarióticos. Em cianobactérias, a fotossíntese também é oxígena, usa água e libera oxigênio. Só que aí ocorre em membranas, onde tem a clorofila, onde elas penetram para a região do citoplasma, tá bom? Bacterioclorofila, aí é uma clorofila especial, de uma fotossíntese especial, que ocorre nas bactérias, que geralmente não aparece na prova, mas existe. É uma fotossíntese não oxígena, por não usar água como fonte de hidrogênio. Vai cair de planta. Fase clara, fase escura. Membrana do tilacoide, fase clara, presença da clorofila. As mais comuns, A e B, algas e plantinhas. Aí tem uma diversidade em algas de outros tipos de clorofila. Fase clara ou fotoquímica no tilacoide, produz ATP, NADPH, quebrou molécula de água, libera o oxigênio para a atmosfera. A quebra da água, a liberação do oxigênio ocorre na fase clara, lá na fotofosforilação acíclica. O ATP, o NADPH produzido na fase clara, serão consumidos na fase escura, junto com esse CO2 que é absorvido da atmosfera, ou que veio da respiração aeróbica. Já que as plantinhas conseguem produzir os compostos orgânicos na fotossíntese e desmontar na respiração aeróbica. A respiração é exergônica, ou seja, exotérmica num sistema vivo.
A respiração aeróbica, ela ocorre no interior das mitocôndrias? Sim, a prova vai falar assim de uma maneira ampla e geral. Só que cuidado! Vai fazer o EPG? Parece lá. Todas as etapas da respiração aeróbica ocorrem no interior da mitocôndria. Mentira. Por quê? Existem 3 etapas da respiração aeróbica. A primeira chama-se glicólise. A segunda etapa chama-se ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E a terceira chama-se fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa. Oxidativa. Show, show, show. A primeira etapa, a glicólise, ocorre no citosol, a parte gelatinosinha do citoplasma, ou seja, fora da mitocôndria. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, aquele espaço gelatinoso interno. Então, se eu olhar para a mitocôndria, claro que para ver os detalhes eu preciso daquele microscópio chamado de eletrônico. A matriz é esse espaço aqui gelatinoso aqui no interior. O ciclo vai ocorrer nesse espaço. E a fosforilação oxidativa vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Então, nós teremos compartimentos especiais. Os cloroplastos associados ao mecanismo fotossintético, fase clara, membrana do tilacoide, escura, estroma, escura, estroma, ediestroma, ediescura, ediescura, ediestroma. A respiração aeróbica, 3 etapas. Glicólise no citosol, fora da mitocôndria. Aí ocorre a produção de substâncias, como o piruvato, o ânion do ácido pirúvico. A glicólise significa quebrar a glicose. Eu vou ter aqui na glicólise um saldo positivo de 2 ATPs. Eu vou geralmente investir 2, produzir 4, e eu tenho um saldo de 2 ATPs. Eu tenho a produção de NADH e eu tenho a produção do piruvato, que veio da quebra da nossa querida amiga glicose. Esse piruvato vai ser lançado para a matriz. Então existem transportadores. Opa, jogou ali para a matriz, o espaço gelatinoso. Na matriz vai ocorrer a oxidação do piruvato, vai formar o acetil, que vai reagir com a coenzima A, formando o acetilcoenzima A. Eu adoro biologia! Essa substância acetilcoenzima A reage com o ácido oxalacético que está na matriz e produz o ácido cítrico. Então, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Meu Deus, sorte! Glicose entrou na célula por difusão facilitada, tem transportadores. Eu vou investir 2 ATPs, eu vou começar a desmontar a molécula de glicose. Existem enzimas citoplasmáticas que promovem a glicólise, quebra da glicose. E aí, sorte, eu tenho produtos. Um produto que nos interessa para a prova é o piruvato. Esse piruvato, lançado para o interior, que é o ânion do ácido pirúvico, lançado para o interior da matriz mitocondrial, lá ocorre a oxidação do piruvato, forma acetil, reage com a coenzima A, forma acetilcoenzima A, que reage com o ácido oxalacético. E aí, ou oxalacetato, vai estar na forma de um ânion, né? Ali meio aquoso. E aí forma um ácido cítrico ou citrato com seu ânion. E aí, um conjuntinho de reações. No ciclo de Krebs, eu tenho um saldo de 2 ATPs por molécula de glicose. O ciclo ele não consome ATPs. O ciclo também gera NADH, FADH2, também o CO2. Desde a oxidação do piruvato até entrar no ciclo, também tenho produção de CO2, também tenho produção de NADH. O ciclo de Krebs ocorre na matriz. E o ciclo de Krebs na respiração aeróbica é uma fase aeróbica. Fase aeróbica.
tem 3 fases ou etapas. Glicólise é uma fase anaeróbica. Você vai falar só, você tá louco? Você errou, porque a respiração chama-se aeróbica. Eu falo assim, sim, só que se a prova especificar, a respiração aeróbica é dividida em 3 etapas. E a primeira etapa é anaeróbica, ou seja, ela ocorre na presença ou ausência de oxigênio. Ela ocorre independente do oxigênio. Então, a primeira etapa da respiração aeróbica, a fermentação, a respiração anaeróbica, elas ocorrem independente da presença do oxigênio. Pegou? Pegou a referência? Então, cuidado. O ciclo de Krebs é uma fase aeróbica. Mas é ali que consome o oxigênio? Não é ali, não cai em tentação, não é ali. Esse oxigênio é consumido aqui, na fosforilação oxidativa aeróbica. Também, o oxigênio é consumido aqui. Ele é o último aceptor de elétrons e hidrogênio. Só que se parar a fosforilação, vai parar o ciclo de Krebs. Se não tiver o oxigênio, que é consumido durante a fosforilação oxidativa, vai parar uma cadeia transportadora de elétrons e isso vai afetar o ciclo de Krebs. Então, as duas etapas, ciclo de Krebs, fosforilação, são fases aeróbicas, enquanto que a glicólise é uma fase anaeróbica. Fosforilação oxidativa. Professor, na prova apareceu lá cadeia respiratória. Pode aparecer cadeia respiratória, porque eles querem que você lembre que aqui existe uma cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons é importante? Sim. E aí você tem um gradiente de formação de ATP, cadeia respiratória e produção de ATP. Lá existe a ATP sintase ou ATP sintetase, essencial para a produção desse ATP. Uma molécula de glicose pode produzir de 26 a 34 ATPs aqui nessa versão nessa versão. 2 aqui de saldo, 2 aqui, uma molécula de glicose, e aqui de 26 a 34. Então, os cálculos mais antigos falavam que uma molécula de ATP uma molécula de glicose produz 38 ATPs ao final da respiração aeróbica. Nos cálculos mais modernos, 30 a 32. Então, eu coloquei aqui uma variação, tá? Em relação aos cálculos serem mais modernos. Mas, por favor, foco na fosforilação, que é a fase que mais produz ATP. É isso que a prova vai relacionar com você. Membrana interna da mitocôndria, o NADH gerado no ciclo FADH2, vão entregar esse hidrogênio, esses elétrons, num sistema transportador de elétrons. Ali tem citocromos, tem vários transportadores de elétrons ali. Os hidrogênios serão bombeados para o espaço intermembrana. Hidrogênio retorna pela ATP sintase e a ATP sintase vai reagir ADP mais fosfato, gerando ATP. Então você vai ter a fase com maior produção de ATP, fosforilação oxidativa. Opa, mas e aqui, só acho no gráfico uma reação exergônica. Perfeito! Aqui, por exemplo, você tem A. Quem que você teria na letra A aqui? Vamos mudar aqui um esqueminha? Você vai falar, opa, aqui eu tenho C6H12O6 mais O2. Então, glicose e oxigênio. Respiração aeróbica. Vai produzir B. B, 6CO2 mais 6 blu, 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 reagentes. Água. Então, aqui você tem desmontar molécula de glicose, ou seja, composto orgânico, na presença de O2. E você vai produzir aqui os produtos, né? Gás carbônico e água, que são menos energéticos que a glicose. Então é uma reação exergônica ou exotérmica, lá, exergônica num sistema vivo. Espero ter ajudado. Fique até o fim, porque tem 2 testes para você aí brilhar, ver como o EPG já cobrou. Eu espero estar ajudando. Se você gostar, deixa o seu like.
Se não é inscrito, se inscreva. Obrigado a todos os inscritos. Chegamos ao número de 1000. Questão número 1 na tela. Na tela, questão número 1, meus seres, para a gente ver como a UEPG já cobrou. Fala assim: a maioria das espécies de bactérias apresenta nutrição heterotrófica, alimentando-se de moléculas orgânicas produzidas por outros seres vivos. Os processos que permitem às bactérias utilizar a energia do alimento são a respiração celular e a fermentação. Sobre o assunto, assinale o que for correto. A respiração aeróbica é um processo biológico de obtenção de energia em que a célula degrada moléculas orgânicas com a participação de oxigênio. As moléculas orgânicas são degradadas a gás carbônico e água. Cara, parcial 01, meu ser de luz. Você lembrou que é verdade? Você lembrou que se eu pegar C6H12O6 mais O2, você tem aqui CO2, 6 CO2 mais 6 blu 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 blu, e você tem de 30 a 38 ATPs. Cálculos mais moderninhos, 30, 32. Mas enfim, desmontei molécula de glicose. 3 etapas: glicólise, ciclo e fosforilação. Ou cadeia respiratória, que é uma das etapas, lá um acontecimento importante na fosforilação. Então você desmonta composto orgânico na presença de O2, respiração aeróbica, perfeita, parcial 01. Parcial 02, as espécies de bactérias anaeróbicas que não toleram a presença de oxigênio e morrem são chamadas de anaeróbicas facultativas. Risca ali. Elas são anaeróbicas obrigatórias. Então existem bactérias anaeróbicas que são obrigatórias. Elas não toleram oxigênio. Clostridium tetani, uma bactéria que vive no ambiente, mas quando vai provocar tétano, lesões profundas, o esporo pode entrar ali e aí a bactéria se proliferar e ela não tolera oxigênio. Então eu vou ter anaeróbica obrigatória. Como exemplo, bactérias que causam o tétano. Ali você tem uma fermentação, mas ali você tem fermentar para degradar composto orgânico, mas é obrigatório. 04. Na fermentação, as moléculas orgânicas ricas em energia são degradadas incompletamente. Quando nós produzimos lá o ácido lático, quando produz o álcool lá no funguinho, no Saccharomyces, a gente tem uma degradação incompleta, com liberação de menos energia que na respiração. Por exemplo, a fermentação de glicídios por certas bactérias elevadoras origina álcool etílico e gás carbônico, processo denominado de fermentação alcoólica. Você vai falar, Sochi, ele citou certas bactérias. Sim, existem certas bactérias que também podem promover essa fermentação alcoólica, tá? O mais comum é o vestíbulo associar com o fungo, principalmente pela produção de cervejas, vinhos, do próprio etanol como combustível. Porém, existe, tá? Soquinho que está certo. 08. A fermentação láctica é realizada por bactérias do gênero Lactobacillus. Essas bactérias são utilizadas na produção de pães, onde as bolhas de gás carbônico não conseguem escapar da superfície da massa, fazendo-a inchar. A fermentação alcoólica libera CO2. A fermentação lática não libera CO2. A primeira parte está certa. A fermentação lática é realizada por bactérias do gênero Lactobacillus. Ponto. Paramos por aí. Yakult, iogurtes, queijos, enfim, algumas coisas fermentadas. Essas bactérias, produção de pães para CO2 e a massa crescer, é produção pelo fungo, pelo Saccharomyces. Então, a fermentação alcoólica libera CO2. A fermentação láctica não libera CO2. Então, muito cuidado, tá bom? 08 falsa. Parcial 16. Bactérias como pseudomonas e bacilos podem utilizar nitratos como aceptor de hidrogênios em sua respiração anaeróbica, pelo processo de desnitrificação. O nitrogênio do solo, na forma de nitrato,
retorna à atmosfera na forma de N2 ou de nitrogênio. Gente, essa é muito, mas muito específica porque ele cita até um nome científico, mas é verdadeiro e esse processo ali é chamado de desnitrificação. As bactérias do gênero Pseudomonas são mais comuns citadas, principalmente em livros didáticos do ensino médio, mas as outras citadas ali também contribuem com essa devolução de nitrogênio para a atmosfera. Então você tem devolver nitrogênio, desnitrificação, esse processo que ele está descrevendo. Então lá no ciclo do nitrogênio nós temos bactérias quimiosintetizantes, nós temos bactérias decompositoras, nós temos bactérias que trabalham em várias etapas, tá? Nitrosação, nitratação, desnitrificação. Então as bactérias nitrificantes fazem a nitrosação, nitratação. Desnitrificantes devolvem. Decompositora decompõe e libera os íons amônio no ambiente. Então, no ciclo do nitrogênio tem uma galerinha de bactéria participando e esses processos estão ok. Então, 1, 4 e 16 como verdade, tá, gente? Cuidado. Professor, na 16 eu tava com dúvida, porque citou até nome científico. Na dúvida, você não marque. Eu acho que a 1 e a 4 a gente ia brilhar juntinho, sem dúvida. Questão 2, na UEPG, na tela para você, inclusive com os gráficos. Eu deixei aqui o meu gráfico. Aqui cortou um pedacinho, era endergônica, exergônica, tá, gente? Mas o gráfico, tá lá. Os gráficos esquemáticos ilustram padrões de energia liberada e incorporada em dois processos extremamente importantes para o funcionamento de uma célula vegetal. Analise as alternativas e assinale o que for correto. A. Nível de energia, glicose mais oxigênio. É esse gráfico aqui, tá? Esse aqui é o meu gráfico A. Eu quis não ter que apagar e fazer outro, então eu economizei o meu trabalhinho. Porque só aqui eu tenho C6H12O6 mais 6O2. Muito bem. Aqui você tem 6CO2 mais 6 blue, aguinha. Então aqui você tem a respiração aeróbica no gráfico A, tá bom? O gráfico B, no gráfico B, você tem aqui CO2 mais água e aqui você tem C6H12O6 mais o O2. Não balanceei aí, mas enfim, essa é a referência, tá? Só está invertido porque o prof usou da aula anterior como economia de informação. O gráfico A representa o processo de respiração. Esse é o gráfico A, respiração. Esse é o gráfico B e representa o processo de fotossíntese. Perfeito! Trata-se de uma reação exergônica, visto que os reagentes possuem mais energia do que os produtos, sendo que parte dos reagentes é liberada na forma de calor. Então, opa, os reagentes, isso aqui antes da seta lá, vai ser reagente, depois da seta vai ser produto, tem mais energia, libera essa energia, transfere, parte vai lá para energia química na forma de ATP, e parte você vai ter na forma de calor, então isso é verdadeiríssimo. Em A, trata-se de um processo endergônico, A, respiração exergônico, então A não é endergônico, Miguel, risca essa palavrinha. Com liberação pela energia. Endergônico não vai promover essa liberação. O gráfico B representa o processo de fotossíntese. Ele colocou a equação geral, 6CO2, água, glicose e oxigênio. Tudo bem. Tu vai falar, cara, parcel 04, que estava aqui, a equação geral que ele citou está certinho. Na fotossíntese você tem CO2 e água, menos energético, absorve luz, produz um composto mais energético, endergônico, vai absorver energia desse sistema. Então, tá valendo. O processo 08 de fotossíntese pode ser observado no gráfico representativo A. A fotossíntese é no gráfico B de biologia. Então, equivocado, tá bom? Em B,
O gráfico representa uma reação química do tipo endergônica, em que os reagentes têm menos energia do que os produtos. Então você vai falar, opa, reagente, menor nível de energia que os produtos. Traça aqui, reagente, produto. Você vai falar, opa, e aqui só acha reagente, produto, P de produto. Então aqui, menos energia. Então uma parcial 16 é uma parcial verdadeira. Percebeu que eu quis projetar baseado na aula, ele não colocou onde ocorre fase clara, escura, está associada a cloroplasto, quem faz. Mas eu te dei aqueles detalhes. Então cuidado, que eu acredito sim em fotossíntese, respiração ou mecanismos energéticos na UEPG 2021, prova de setembro. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você entendeu, deixe seu like se você gostou. Se você não entendeu, deixe suas observações, deixe seu comentário, sempre para tentar melhorar a informação que chega até você. Vamos juntos para acertar 90, 95% da UEPG. Soquinho, soquinho, como forma de cumprimento dos anos 2020, 2021. Bom estudo a todos seres e se precisar, deixa aí que o mais rápido eu respondo vocês. Abração!